Juízes, capítulo 6. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o seu Deus, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Oi, crianças! Hoje a tia Nara que está aqui com vocês para a gente continuar aprendendo da palavra de Deus. Como vocês já ouviram, o profeta falou ao povo como mais uma vez aquele ciclo se inicia. O povo desobedece a Deus, o povo sofre, o povo clama e é necessário que Deus mande um juiz. Mais uma vez, o povo estava sofrendo as consequências do pecado. E dessa vez, o juiz que Deus envia é Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo embaixo de uma grande árvore, escondido. Gideão estava com medo dos midianitas. Os midianitas eram os povos que estavam perseguindo Israel, que estavam destruindo, como vocês ouviram agora no começo, Juízes 6, eles estavam destruindo tudo que era do povo. Então Deus enviou um anjo para falar para Gideão: Gideão, guerreiro, forte e corajoso, você que libertará o povo de Israel. E Gideão não acreditou, porque Gideão era fraco, era medroso. Ele não achava que tinha condições de libertar o povo de Israel. Mas era Gideão que Deus queria. Então, o anjo saiu e Gideão falou com Deus: Deus, se sou eu mesmo que o Senhor quer que liberte o povo de Israel, me dê um sinal, me dê uma prova. E o anjo voltou e ele orientou Gideão como Gideão prestaria um altar, uma oferta para o Senhor. E Gideão foi, preparou uma oferta para o Senhor. Ele matou um novilho, preparou pães sem fermento e ofereceu num altar para o Senhor. E aquela oferta foi queimada pelo fogo. Deus provou ali para Gideão que era ele que estava falando com Gideão, o próprio Deus. E o anjo então deixou Gideão, e naquela mesma noite, Gideão recebeu
a orientação de Deus para ir até a cidade e destruir todos os deuses que os povos estavam adorando. Todos os deuses, Baal, o outro deus Azerá, que o povo estava adorando no lugar do Deus verdadeiro. E Gideão destruiu tudo. Ele fez isso pela noite. Por que ele fez isso de noite? Porque ele estava com medo. Ele tinha medo do que aquele povo poderia fazer para ele. Ele não estava ainda confiante de que Deus estava lutando por ele. Então, na manhã seguinte, quando o povo descobriu que foi Gideão que destruiu aqueles deuses, o povo ficou bravo. O povo confrontou ele, questionou o pai dele, Joás, e o pai dele falou: por que vocês estão preocupados se o meu filho fez isso, crendo que é o Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro está com ele. E se esses deuses estiverem com vocês, eles mesmos lutarão por vocês. Bom, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. Então, Gideão pediu para Deus: antes, Deus, de eu ir para a batalha, eu quero pedir para o Senhor um sinal. Eu peço que nessa noite, quando eu dormir, na manhã seguinte, somente a lã esteja molhada e o orvalho esteja seco. Então, no outro dia, quando Gideão acordou, somente a lã ali estava molhada e o orvalho todo estava seco. E Gideão então falou: Deus, não se ire comigo, não fique bravo, mas quero pedir só mais um sinal. Que na manhã seguinte, toda a lã esteja seca e somente o orvalho molhado. E na manhã seguinte, foi dessa maneira. A lã estava seca e somente o orvalho molhado. Então Gideão acreditou que era ele que Deus usaria para libertar o povo de Israel. Agora ele era o juiz daquele povo. E aí Gideão começa a ir atrás dos guerreiros que Deus precisava para acompanhar ele nas batalhas contra os midianitas. E aí ele separou muitos guerreiros mesmo. Só que Deus, sendo poderoso, sendo soberano, já falou com Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Eu não quero que você envie todos eles, porque se vocês ganharem, quando vocês ganharem, né, não se, porque eles iriam ganhar aquela batalha, quando vocês ganharem essa batalha, eu quero que vocês ganhem reconhecendo que foi por minha causa. Deus não queria que eles ganhassem e ficassem depois todos se vangloriando, sabe, assim, metidos, ganhamos pelas nossas forças. Deus queria que eles reconhecessem que só ganharam por causa de Deus. Então, Deus falou: manda embora todos os medrosos, Gideão, todos os medrosos, eu quero que você mande embora. E aí, muitos foram embora, gente, muitos. Foram embora 22 mil. Eram 32 mil. Foram embora 22 mil. E ficaram só 10 mil com Gideão. Aí, Deus deu mais uma orientação para Gideão. Deus falou assim: Gideão, você vai levar o povo lá no rio e eles vão beber água e você vai observar como que eles bebem água. Se eles beberem água pegando com a mão de joelho, esse vocês mandam embora. Mas aqueles que beberem como um cachorro, lambendo a água, esses irão para a batalha com você. E aí, crianças, mais um monte de soldados foram embora. Sabe quantos soldados que ficaram? 300 soldados. Somente 300 soldados. Imagina, aos nossos olhos, de 32 mil para 300, nem faz sentido, né? Quanto mais soldados, melhor para vencer a batalha. Mas não foi assim que o povo lutou pelos israelitas. Foram com 300 soldados. E depois, Gideão, ainda assim, estava com medo. Ainda assim, mesmo Deus provando para ele que estava com ele, ele ainda estava com medo. E Deus permitiu que Gideão fosse até o acampamento, ele mais um com ele. Foram ao acampamento dos midianitas, para que ele ouvisse
um homem, um dos guerreiros dos midianitas, contando um sonho para o seu companheiro. E ele falava que ele tinha sonhado que Deus estava entregando eles para Gideão e os seus guerreiros. Então, Gideão confiou. Aí sim ele acreditou mesmo que Deus estava com ele. E aí, Gideão e os seus 300 guerreiros agora se preparam para a batalha. O que vocês acham, crianças? Que esses guerreiros, junto de Gideão, eles foram com muitas armas ou foram mais ou menos com um pouquinho de arma? O que vocês acham? Bom, eles não foram com muitas armas. Eles estavam com trombetas, como essa, com jarros feitos de barro e com tochas de fogo. Foram isso que os guerreiros usaram para derrotar os midianitas. E sabe como que aconteceu isso? Uma estratégia muito inteligente. Uma estratégia que, claro, que foi Deus que capacitou Gideão para guiar os guerreiros. Eles se separaram em 3 grupos de 100. E aí Gideão falou para ele, olha, a hora que eu gritar pelo Senhor e por Gideão, tocar minha trombeta, vocês farão as mesmas coisas e vão jogar o jarro de barro de vocês no chão. E com o barulho da trombeta e com o barulho do jarro quebrando no chão, os soldados adversários acharam que era muita gente, que era tipo aqueles 32 mil, que era muita gente vindo atacá-los. E como eles estavam na troca de turno deles, estava saindo um grupo no acampamento e entrando outro grupo de soldados, de guerreiros, eles começaram a matar uns aos outros. Os guerreiros de Deus, os guerreiros guiados por Gideão, não precisaram usar nenhuma espada para derrotar os guerreiros dos midianitas. Eles simplesmente usaram a estratégia de tocar as suas trombetas e de jogarem os seus jarros no chão. E com esse barulho todo, à noite, os midianitas se confundiram. E então eles mesmos se destruíram. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Somente Deus que podia capacitar um homem medroso e corajoso para fazer uma coisa dessa, não é verdade? Só que alguns midianitas, alguns dos guerreiros deles, conseguiram fugir. E fugiram para lugares distantes. E Gideão e os guerreiros que estavam com ele foram buscar, foram atrás e conseguiram. Também destruíram o restante do povo, destruíram o restante dos guerreiros midianitas. Eles atravessaram o Rio Jordão. Como eles estavam muito cansados da viagem, estavam com fome, não tinham nada para comer ali, eles pararam em 2 cidades. Eles pararam em Sucote e Gideão pediu para eles ajuda. Olha, ajuda os meus guerreiros, dê comida para eles. Eles já estão de viagem, já tem um tempo. Dê alguma coisa para eles comer. Mas os líderes de lá não deram. Eles queriam que Gideão destruísse também outras 2 pessoas, outros 2 lugares, para aí eles ajudarem Gideão. Então Gideão ficou com muita raiva. Gideão falou, olha, quando eu destruir eles, também vou voltar aqui, vou destruir vocês e a cidade toda de vocês. Bom, eles continuaram a viagem, então Gideão foi pedir ajuda para Peniel, uma outra cidade. Também pediu comida, e eles responderam a mesma coisa, e não ajudaram Gideão e os guerreiros. Então Gideão respondeu do mesmo jeito. Quando eu voltar, eu também vou destruir vocês e a cidade inteira de vocês. E continuaram a estrada atrás dos guerreiros que ainda faltavam destruir, conseguiram destruir eles, e depois de terem feito isso, Gideão voltou e ainda destruiu toda essa cidade de Peniel e também
de Sucote, junto com os seus soldados. Só que depois disso, depois desse sucesso que Gideão teve na batalha contra os midianitas, Gideão ficou um pouco orgulhoso. Ele não falava isso no seu discurso, mas ele demonstrou isso com a sua atitude. Vamos ver o que a Bíblia diz que aconteceu nessa parte? Vocês vão abrir lá em Juízes, capítulo 8, versículo 27. Aqui Gideão está pedindo para o povo ouro, para ele construir um colete sacerdotal. Vocês lembram que na época do sumo sacerdote, na época do tabernáculo, toda a aula que a gente já aprendeu sobre isso, uma vez no ano tinha o sacerdote que levava ofertas lá no lugar santíssimo, e também tinha o colete sacerdotal. E aqui Gideão, depois de ter se orgulhado, depois de ter pedido ouro para aquele povo, ele pede ouro para construir um colete daquele. Por conta dele ter sido tão bom líder, né, na aparência dos outros, do povo em si, o povo começou: Gideão, seja nosso rei, seja nosso rei. E Gideão falou: não, o Senhor Deus é o nosso rei. Mas mesmo assim ele pediu para o povo: tragam os ouros que vocês têm aí, brincos, enfeites. E aí ele construiu um colete sacerdotal. E olha o que aconteceu. Juízes 8, versículo 27. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Por que uma armadilha? Porque, mais uma vez, o que a Bíblia diz que o povo fez? Se prostituiu. Gideão foi chamado por Deus como juiz, né? Por isso a gente está estudando o livro de Juízes. Ele também foi o juiz para liderar o povo, certo? Para obedecer a Deus. Deus não queria que eles adorassem nenhum outro Deus. Como vocês já aprenderam atrás, em outros juízes, que a gente já está aprendendo também, a tia também está sempre aprendendo, toda vez que esse ciclo começa, o povo adora outros deuses, o juiz já está morto. O juiz morre, e aí o povo fica sem uma liderança, e então eles adoram falsos deuses. Mas aqui, Gideão ainda está vivo, e já diz no verso 27, como a tia acabou de ler: todo Israel, porém, se prostituiu. Antes mesmo do juiz, que estava liderando eles, morrer, eles já estavam adorando deuses, adorando imagem, adorando um colete sacerdotal, que nem se compara, nunca vai se comparar com a glória do nosso Deus, que é o único que deve ser adorado. Então, apesar de Gideão ter sido um guerreiro, ter sido capacitado por Deus, o sucesso de Gideão o levou ao fracasso. Gideão deixou com que isso também subisse a sua cabeça. E ele, apesar de ter um discurso de que só o Senhor é rei, ele não viveu isso no fim da sua vida. Mas mesmo assim, naquele tempo, na época que Gideão ainda estava vivo, a terra teve paz por 40 anos. A terra ainda teve paz. Depois Gideão morreu, e além de Gideão, né, ter morrido, o povo de Israel não foi amigo da família de Gideão, porque Gideão tinha 70 filhos. Olha quantos filhos que ele deixou. 70 filhos, todos homens. Pensa, vocês com 69 irmãos? Pensa só. Ele teve 70 filhos, porque ele tinha muitas mulheres naquela época. Bom, mas Gideão morreu e o povo de Israel não foi acolhedor, não foi compreensivo com a família dele. Bom, o que a gente aprende com tudo isso? Mais uma vez, o povo demonstra ingratidão para com Deus. Mais uma vez, o povo demonstra que não se arrependeram de verdade.
Quando a gente não se arrepende de verdade, logo a gente volta a cometer os mesmos atos. A gente até pode falar que se arrependeu, mas se a gente continua ali praticando a mesma coisa, não é isso que a gente está demonstrando. E o povo não demonstrava arrependimento, o povo demonstrava remorso. Eles erravam, pecavam contra Deus, sentiam remorso e corriam lá para clamar, para pedir a Deus um juiz. E Deus continuava fazendo o quê? Derramando misericórdia. E hoje, muitas vezes, não só na época de Gideão, não só na época do povo de Israel, mas muitas vezes nós ainda hoje fazemos isso. A gente até pensa ou age como se tivesse arrependido, mas depois a gente já volta a fazer a mesma coisa. Então a gente precisa pensar se quando a gente confessa nosso pecado para Deus ou para algum irmão, ou pede perdão para nossa mãe, pai, amigos, irmãos da igreja, se a gente realmente está se arrependendo e de todo o coração confessando isso para Deus, não só da boca para fora, porque era isso que o povo demonstrava. Mais uma vez a gente aprende também que Deus não quer que nós tenhamos outros deuses no nosso coração. Como eles estavam tendo Baal, depois já construíram um colete sacerdotal e estavam adorando um colete sacerdotal. Nós hoje ainda fazemos isso, com pessoas, com relacionamentos que a gente pode ter, sonhos que a gente pode ter, um trabalho. Vocês que também estão na escola, às vezes sonho de estudar, de ter uma profissão no futuro, ou um celular, um brinquedo que vocês têm e gostam muito, como as tias têm ensinado, e a tia também às vezes fala sobre isso. A gente pode amar e a gente pode sonhar em ter coisas para o futuro, mas isso nunca pode se tornar um Deus no nosso coração. A gente precisa pedir, clamar a Deus para sondar o nosso coração, se a gente não está fazendo isso. Porque Deus não quer que ninguém, nem nada tome o lugar dele na nossa vida. Bom, mais uma coisa importante que a gente aprende. Gideão não venceu aquela batalha pelas próprias forças. Como nós aprendemos, ele era um homem que estava escondido embaixo de uma grande árvore, com medo. E mesmo assim, Deus capacitou Gideão para vencer a batalha. E sem usar nenhuma espada. Só usaram o que mesmo? Trombeta, jarros de barro e tocha de fogo. Então nós precisamos guardar no nosso coração que nós também não somos fortes para vencer as batalhas ou que fazemos coisas boas por nós mesmos. Nós só podemos fazer algo de bom por causa de Deus, porque Deus já nos chamou para Ele. E isso o apóstolo Paulo já dizia. Vamos abrir a Bíblia de vocês, lá em Romanos 7 agora. Romanos 7. Versículo 19. Romanos 7, versículo 19, que diz assim: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Paulo já estava lutando contra o pecado naquela época também. Ele sabia que o que ele fazia de bom não era por causa dele, era por causa de Deus. E o mal que ele não queria fazer, ele tinha que lutar para não fazer. Mas ele sabia que por ele mesmo não vinha nada de bom. Então nós também precisamos guardar isso no nosso coração, que pela gente mesmo a gente não faz nada de bom. Vim aqui dar uma aula, não é pela tia mesmo, é pela graça de Deus. O pastor que prega, outras pessoas que ensinam em outros lugares, ou quem toca no louvor, quem é muito bom em ajudar em várias coisas, ou fazer qualquer outra coisa, não vem nada de nós. É Deus que permite a gente fazer isso, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo muito pecador. Então, também é um presente, um privilégio que a gente precisa agradecer a Deus. Agradecer pelas bênçãos de Deus. E isso é mais uma coisa que a gente aprende com essa lição de hoje. Nós precisamos agradecer. Aquele povo estava sendo ingrato. E nós precisamos aprender a não sermos ingratos. A agradecer, porque Deus já nos livrou da escravidão do pecado. Assim como o povo estava
como Deus estava livrando o povo naquela época através dos juízes, hoje nós também somos libertos por causa de Jesus Cristo, que já nos libertou através de ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Então hoje, vocês que estão aí assistindo, a tia Nara, nós já somos libertos do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Isso é um motivo para a gente agradecer muito, muito. E também, uma última coisa, é que nós também podemos ter coragem. Lembra que Gideão era medroso e Deus ainda usou ele? Então a gente também pode acreditar que Deus usa a gente. Então a gente pode orar, demonstrar que o nosso coração está disposto a trabalhar para o Senhor e que Ele também vai nos usar e vai nos capacitar para a obra dele, tá bom? Então essa é a mensagem que vocês precisam guardar no coração de vocês e com certeza a tia também. Eu vou orar agradecendo e aí a tia vai passar a tarefa de vocês de hoje, tá bom? Querido Deus, Pai, quero te dar graças mais uma vez por esse dia. Obrigada porque o Senhor permitiu a gente aprender da palavra do Senhor e tem permitido o nosso coração ser desafiado pelo livro de Juízes, Pai. Obrigada porque o Senhor já deixou a sua palavra para nós e hoje nós também sabemos que somos libertos somente por causa do sacrifício de Jesus. Muito obrigada por isso, Pai, porque é o único motivo ao qual nós somos salvos, Pai. Por favor, ajuda a mim, as crianças e a cada dia abandonar tudo que possa tomar o lugar do Senhor no nosso coração, Pai. Oro no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Crianças, a tarefa de vocês é bem simples. Os maiores que já leem, que já sabem decorar versículos, vão decorar para a tia o versículo que está lá em Atos 4, 12. A tia não citou ele aqui, mas era para eu ter citado, que a tia falou bastante, mas a tia vai ler ele agora com vocês, tá? Atos 4, 12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Para lembrarmos que somente o nosso Deus deve ser adorado. Então, vão decorar Atos 4, 12, certo? E os menores vão fazer um desenho para a tia. De uma trombeta, como a tia contou, foi o meio que eles venceram. Os guerreiros de Israel venceram os guerreiros de midianitas, um jarro e o desenho de uma tocha. E vão fazer um desenho bem bonito desses 3 elementos e enviar uma foto para a tia, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, mais uma vez junto com o tio Alisson. Oi, crianças. A gente está vendo o livro de Juízes e semana passada a gente aprendeu uma música que a gente fez sobre esse livro que fala do ciclo do povo de Israel, que sempre se repetiu, né? O povo de Israel sofria, mas desobedecia, por causa disso eles sofriam. E aí voltava tudo de novo, né? No começo. Quem lembra dessa música? Vamos, tio Alisson, cantar? Vamos lá. Vocês me acompanham nos gestos, eu sei que a tia Jaque já ensinou para vocês a letra e podem olhar aí a letra de novo para a gente cantar bem bonito. Vamos lá. Bem animado aí em casa, chama todo mundo para cantar com vocês. O povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou, e por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. Mais uma vez. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. De novo. O povo de Israel se esqueceu de Deus,
fizeram o que o Senhor reprovou. E por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou, e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. E de novo pecou. E de novo pecou. Que coisa feia, né, crianças? A gente viu como é que isso muitas vezes acontece na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente passa por esse mesmo ciclo do povo de Israel, como a gente tem visto já nas nossas aulas até aqui de Juízes. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.